E aí, tudo bem? Tem uma notícia boa para te dar, talvez você até já saiba, né, que notícia é essa. A revisão da vida toda foi aprovada no STF. O que significa? Não tem mais para onde recorrer, não tem mais como o INSS recorrer. Então, muito apertada a votação, né? Foi 6-5 ali, e ela foi aprovada. Uma ótima notícia para os segurados que vão poder ter seu direito garantido. Mas nesse vídeo eu vim te explicar o que você precisa saber sobre a revisão da vida toda. Desde como é que você sabe que você tem direito, como é que se faz para saber se tem direito, o que é de fato essa revisão, caso você ainda não saiba. Então me acompanhe nesse vídeo, é um vídeo simples, rápido, para que você possa entender o que é a revisão da vida toda, o que você precisa saber sobre a revisão da vida toda. Vamos lá? Tá, o primeiro passo, o que é a revisão da vida toda? Basicamente, eu não vou entrar fundo aqui no assunto, mas basicamente a revisão da vida toda é uma tese que serviu para incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Toda aposentadoria concedida depois desse período, ela foi... depois de 99, na verdade, foram incluídos os salários a partir de julho de 94. Então, pensa comigo. Quem ganhava bem antes de julho de 94 não teve esses valores incluídos na aposentadoria. Quem se aposentou entre 99 e até 2019, que é o período da nova reforma da Previdência, algumas pessoas acabaram sendo prejudicadas por conta do cálculo. Então, para que você entenda, a revisão da vida toda ela veio para garantir a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94. Então você vai poder pegar todo o seu salário desde quando você começou a contribuir lá atrás até a data da sua aposentadoria, certo? Então essa é a questão, essa foi a tese principal ali da revisão da vida toda. Depois ela foi para o STJ, foi concedida através de votos unânimes, e depois ela subiu para o STF através de um recurso do INSS, que teve resultado aí na última semana. Então a gente teve a resposta favorável com o último voto, o voto de Minerva do ministro Alexandre de Moraes. Certo, então basicamente isso é a revisão da vida toda. Certo, mas aí o que aconteceu? Eu acabei de te explicar um pouquinho mais ou menos o que aconteceu. O que aconteceu foi que entraram com a tese e alguns tribunais começaram a conceder. Alguns tribunais começaram a conceder favoravelmente, outros começaram a sentenciar ali desfavorável, então começou a ter uma confusão de tribunal para tribunal. O que aconteceu? Houve o que chamam de repercussão geral. Repercussão geral basicamente é quando está se falando muito sobre aquele assunto e tem sentenças divergentes de tribunal para tribunal, de juiz para juiz. Então não fechou um entendimento sobre aquilo. O que acontece? O processo ele sobe para o STJ. Então aí teve um recurso, foi para o STJ, suspenderam os processos. Como é que suspenderam? Não vai se falar mais nesse processo até que tenha uma decisão definitiva. Então foi isso que aconteceu, o processo foi para o STJ, lá no STJ teve uma decisão positiva, inclusive foi unânime entre todos os desembargadores. Depois o processo, através de um recurso do INSS, subiu para o STF. Todas as pessoas continuaram entrando com o processo da revisão da vida toda, mas ainda assim não estavam tendo resposta. Todas as pessoas estavam entrando e o processo estava ficando suspenso. Certo? Aí, na última semana, o ministro Alexandre de Moraes ele deu o seu voto de Minerva. Os ministros ali eles estavam dando voto positivo, negativo, até que empatou em 5-5. Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes deu o seu voto de Minerva, ali, desempatando para 6-5. Então, foi isso que aconteceu. Expliquei bem rapidamente para que você possa entender a trajetória desse processo, certo? Tá, mas aí o que vai acontecer agora que o processo da revisão da vida toda foi aprovado? Certo, o que vai acontecer agora? Agora, meus amigos, o processo da revisão da vida toda ele vai descer. Como é que funciona isso? Ele está aqui em cima no STF, a decisão ela vai ser informada para todos os outros tribunais que vão dar as sentenças, vão ratificar as sentenças, vão falar, olha, realmente existe um entendimento do STF que foi favorável, então a partir de agora a gente vai dar sentenças nos processos que estão abaixo. Essa sentença, a partir de agora, ela vai ser analisada caso a caso. Por que caso a caso? Existem processos aqui embaixo que têm questões mais específicas, como por exemplo, o juiz ele vai dar sentença. Não, realmente, essa pessoa tem direito porque a tese fez sentido. Mas existem pessoas
E aí a gente vai entrar no processo de execução. O que é execução? Execução é quando, olha, vamos fazer o cálculo aqui para ver quanto que você tem de atrasados a receber, qual o valor aqui, como é que vai ser, qual vai ser o novo valor da tua aposentadoria. Nessa fase, existem algumas questões mais específicas. Como, por exemplo, digamos que você não tem as informações do salário no CNIS, vai ter que buscar. Ah, você era autônomo, vai ter que buscar a microficha. Ah, mas aí, poxa, eu não tenho. Ah, não, você era carteira assinada, mas aí a empresa fechou. Ah, peraí, você vai ter que pegar as alterações salariais na tua carteira. Então, isso aí você vai precisar de um advogado especialista para analisar, tá bom? Já te adianto, porque são critérios muito específicos para você verificar. Então, o processo, o que vai acontecer agora? Vai ser dadas sentenças nos processos aqui abaixo, né, que estão nos tribunais inferiores, e a gente vai entrar na fase de execução. A fase de execução é, como eu te falei, cada um vai calcular ali o valor que tem a receber de atrasados, vai calcular o valor do proveito econômico, né, o valor da nova aposentadoria, da aposentadoria revisada, e aí sim vão passar a receber os valores aí toda a questão de homologação, toda a questão de cumprimento de sentença, certo? Tá certo. Agora, como é que você sabe se você tem direito à revisão da vida toda? Isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Como é que eu sei se eu tenho direito ou não? Você precisa fazer os cálculos. E aí, para fazer os cálculos, eu te aconselho a contratar um advogado especialista em direito previdenciário em processos contra o INSS. Mas, para que você tenha uma noção mais ou menos se você tem direito, existem 2 critérios muito simples para você analisar. Primeiro critério, você ganhava bem antes de julho de 94. Poxa, caramba, eu ganhava bem antes de julho de 94, talvez eu tenha direito. Vou procurar um advogado para ver se faz sentido ou não. O segundo critério, você teve poucas contribuições depois de julho de 94. Ah, não, eu tive poucas contribuições depois de julho de 94, de repente eu possa ter direito. Existe ainda um terceiro critério que é o seguinte: eu tive contribuições, de repente eu tenha tido muitas contribuições depois de julho de 94, mas elas foram com valor baixo. Sabe com quem isso acontece muito? Com o empreendedor, por exemplo. De repente a pessoa estava trabalhando de carteira assinada ali antes de julho de 94, ganhando o seu salário, mas aí depois ela resolveu empreender. E aí quando empreende, logo no começo da empreitada ali, a pessoa não se atenta muito às contribuições do INSS e acaba contribuindo inclusive pelo mínimo, pelo valor mínimo, pelo valor do salário mínimo. E isso pode afetar a questão do cálculo da revisão da vida toda agora. Então se atenta a isso antes de procurar um advogado. Pensa nesses 3 critérios que eu te falei para você ver, não, realmente, eu acho que eu tenho direito. Vou procurar um advogado para fazer os cálculos e ter certeza, porque você não deve entrar com um processo, nesse caso específico, com alguma dúvida. Tem que ter certeza, certo? O que precisa para conseguir ter o direito? Hoje, muita gente me pergunta, mas será que o INSS não vai revisar as aposentadorias direto lá no administrativo? Se eu ligar por 135, de repente, será que o INSS não resolve isso para mim? Não, o INSS não resolve isso para você se você ligar por 135. Hoje, os processos da revisão da vida toda, as revisões da vida toda, elas só estão acontecendo através da via judicial. Não dá para você entrar em contato com 135 ou entrar através do meu INSS para pedir a revisão, que eles não vão fazer. Por quê? Eles não têm capacidade técnica para isso e o processo ele não está internalizado no INSS. E sinceramente não vai ser internalizado tão cedo, porque é algo muito complexo para se fazer. Então, a única forma de você conseguir isso hoje é através da justiça, certo? Através de um processo judicial. Precisa de cálculo para você entrar? Sim, precisa de cálculo, é necessário cálculo. Por isso que eu falei até há pouquíssimo tempo atrás aqui nesse vídeo, que você precisa ter certeza, você não pode entrar com dúvida. Se você entrar com alguma dúvida, poxa, caramba, meu cálculo aqui deu positivo, mas eu não sei, estou em dúvida. Você corre algum risco aí de ter a tua aposentadoria com valor, revertida por um valor menor, tá? Então, entra com cálculo com a certeza que ele está positivo. Por isso que você precisa ter a ajuda de um advogado especialista em processos contra o INSS. Olha, era isso, eu queria te passar essa informação. Se você tem direito, eu queria te dar os parabéns, porque essa foi uma luta de muitos segurados aí contra o INSS, nessa injustiça que estava acontecendo. E se você tiver qualquer dúvida, poxa, tô com dúvida aqui ainda, esse vídeo não me esclareceu 100%, eu tô com alguma dúvida aqui em relação à revisão da vida toda, tem um link aqui abaixo que você pode tirar suas dúvidas ali para a revisão da vida toda, para esse processo de revisão da vida toda, tá bom? Espero ter te ajudado, a gente vai publicar mais vídeos aí sobre a revisão da vida toda, mas por enquanto é isso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.